Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Energize-se, aquele podcast onde a gente trata de transição energética, tecnologia e inovação de uma forma descontraída. Lembrando que o Energize-se é um podcast que é patrocinado pela Mútua, Caixa de Assistência dos colaboradores do CREA, né? E também pelo CDMEC e também pelo CREA. Estamos aqui hoje com o professor Alvim Borges da Silva, né? Ele é professor da UFES, pesquisador também, né? Do Departamento de Administração, dá aulas no mestrado profissional em engenharia e é um especialista na área de logísticas e portos, não é isso mesmo, professor? Nessa área aí mesmo. O mestrado é na parte de engenharia e desenvolvimento sustentável, né? O mestrado que a gente tem lá na engenharia é um mestrado profissional. Possivelmente agora, nos próximos 2 anos, a gente deve ter um doutorado lá também, na mesma área. E lá a gente tem trabalhado com energia, desenvolvimento sustentável, né? Toda essa interface aí, descomissionamento, isso aí. Mas, professor, conta pra gente aí como é que foi o começo. Como é que... Porque, na verdade, o nosso assunto aqui hoje, a gente vai falar bastante sobre descomissionamento, que foi como a gente te conheceu lá no evento da Findes, né? No Decon ES. E a gente já tem algumas entrevistas aqui com esse assunto. Certo. Aí o que eu estou curioso para saber é o seguinte, como é que o senhor começou a entrar nessa área? Conta um pouquinho da sua formação, como é que o senhor entrou na UFES e por que o senhor começou a trabalhar com descomissionamento. Eu sou engenheiro mecânico de formação e fiz meu mestrado em engenharia de produção em Santa Catarina. E eu fiz o doutorado na França, num centro de pesquisa de logística, onde eu trabalhava a questão de distribuição do gás natural. Então, a minha tese de doutorado é uma tese sobre sistemas de distribuição de gás natural, onde eu estudei um sistema de distribuição que tem em Bergen, na Noruega. Quando eu estava estudando isso chamou a atenção do pessoal do Instituto de Energia da USP, né? E eles ficaram interessados, a gente conversou várias vezes, eu estive no Brasil, e isso culminou que eu acabei fazendo um doutoramento também em energia na USP. Então, meu doutoramento na França também valeu como um doutoramento em energia na USP. Então, eu sou doutor em ciência de gestão na França e sou doutor em energia na USP. Lá na USP eu trabalhei com o professor Edmilson Moutinho, dos Santos, que trabalha muito na área de petróleo e justamente de gás natural. Na época que eu estava no doutorado, justamente o interesse era em dinamizar uma coisa que está voltando agora, o consumo de gás natural. O Brasil tem muito gás, o pessoal fala pouco disso e se utiliza pouco. Muito gás está sendo reinjetado, está sendo pouco utilizado, né? Teria rotas tecnológicas interessantes para a utilização de gás, inclusive com produção, com subprodutos muito valiosos que o gás permite fazer, inclusive líquidos, né? Você tem plantas de gas to liquids, né? GTL aí, por exemplo, a Shell tem na África, existem outras no mundo. E o Brasil dinamizou pouco esse mercado. Então, eu tenho uma proximidade muito grande com o mercado de energia. Na época que eu estive na Noruega vendo a questão da distribuição de gás natural e depois trabalhando junto com o Edmilson e com outros professores lá do Instituto de Energia da USP, que a gente mantém um trabalho junto até hoje. E, por ocasião dessas questões, surgiu a possibilidade, a preocupação com o descomissionamento. Começou a se pensar, já havia vamos dizer assim, um pré-projeto, estava encaminhado o descomissionamento da plataforma de Uruçuquara, ali em São Mateus, e eu comecei a trabalhar no mestrado com um aluno que era um funcionário da Prysmian, né? E depois com um funcionário da Tecnip. Mestrado aqui na UFES. Aqui na UFES, né? Um aluno meu para trabalhar com isso, que era da Tecnip, que continuou a pesquisa. E a Tecnip produz os flexíveis. E a questão da Tecnip é o seguinte, como que a gente vai operar isso aí? Então, a primeira tese que a gente tem, a primeira dissertação que a gente tem é de 2018, né? Do Vinícius Dornelas, ele é funcionário da Tecnip até hoje, está na França, trabalhava aqui em Vitória, ele esteve há pouco tempo, ele está na França hoje, pensando justamente no descomissionamento, na reciclagem, na sustentabilidade desse processo com os flexíveis. Então, a gente começou essa pesquisa em 2016, né? Terminou em 2018, e de lá para cá muita coisa foi acontecendo, o mercado de descomissionamento foi crescendo.
foi crescendo, a gente tem um contato também muito interessante com o pessoal da COP, no Rio, né? E a gente começou a olhar os elementos que nós teríamos, inclusive de possibilidades para dinamizar o mercado capixaba. Porque a gente viu, por exemplo, a questão da plataforma que saiu de Uruçuquara e passou pelo Espírito Santo e foi embora. Não foi feito nenhum trabalho prévio naquela época, nenhum trabalho em relação a isso, sobre a possibilidade de você descomissionar a plataforma aqui. Era uma plataforma fixa, né? Mas que poderia ter sido um primeiro caso, já que estava perto, mesmo que economicamente não fosse um ótimo negócio, mas teria dado uma possibilidade de aprendizado grande, mas bem, não se conseguiu fazer isso, a plataforma teve alguns problemas também na licitação, quem ganhou a licitação desistiu, o segundo lugar desistiu, ficou com o terceiro, mandou para fora, depois voltou, e aí foi para outros caminhos. Acabou que a gente perdeu uma oportunidade no Estado. O Estado do Espírito Santo tem E você só está falando de qual plataforma e que ano que era? A plataforma de Uruçuquara, eu esqueci o número dela. E essa lá. plataforma, ela chegou a ser licitada e fixa. Que foi ser descomissionada no Rio, não? Quer dizer que foi uma empresa capixaba que ganhou? Não, foi uma empresa que tinha o Baiana, né? Porque ganhou uma empresa americana, a empresa quebrou. O segundo lugar desistiu. Aí o terceiro lugar da licitação ficou. Tentou alguma articulação para se fazer isso não foi possível fazer aqui, acabou indo para o exterior, depois voltando e fazendo descomissionamento no Rio. Era uma plataforma fixa. Na época, houve uma discussão, inclusive, com a sociedade lá, porque o que aconteceu? Aquela plataforma já não produzia há muito tempo, mas ela tinha virado um ponto turístico. Então, você tem toda uma cadeia de serviço ali. O pessoal ia pescar, você alugava um barco para ir pescar lá, tinha um pesqueiro. Então, o pessoal, a sociedade, a comunidade ali era contra tirar a plataforma. Então, isso demorou um tempo. Teve que se fazer um trabalho com relação a isso, até a Petrobras poder retirar essa plataforma. Eu não sou especialista em descomissionamento, né? Na verdade, eu e o Casa aqui, a gente está aprendendo muito nesse processo de entrevistar os especialistas. E uma coisa que salta aos olhos, né, é que, às vezes, o descomissionamento ele não é a solução, né? O senhor está falando aí da questão turística e tudo. Eu me lembro que já ter visto alguns filmes de Hollywood, assim, de enredos apocalípticos, onde você tinha lá uma plataforma em alto mar que era usada como como é que fala? Um porto salva-vidas lá, com a comunidade e tudo. Mas você tem, outras sociedades, no mundo real aqui, né, nós temos aí, como o senhor falou, o aspecto turístico, que eventualmente tem que ser avaliado, né? Tem também o aspecto da fauna no local ali. O meio ambiente que você cria, porque você cria recifes artificiais, que você cria, por exemplo, nesse caso ali em São Mateus, você tinha um pesqueiro ali que já estava sendo criado, porque já tinha uns anos que aquilo foi se formando, né? Então, o que acontece? Quando a gente olha para o descomissionamento ele tem várias faces. Tem essa questão social, tem a questão ambiental, tem a questão econômica. Material. Então, por exemplo, a gente tem uma série de repercussões quando a gente pensa sobre isso. E quando a gente pensa no descomissionamento, é interessante a gente ter essa noção completa do sistema, porque senão, se alguma parte dessa não funciona bem, você não vai ter uma boa operação. As empresas de petróleo estão preocupadas com sua avaliação ESG e o descomissionamento bate nessas empresas, se houver algum problema. Então, existe todo o interesse disso. Então, a legislação internacional caminhou para essa questão da sustentabilidade às operações de descomissionamento. Não é? Existe toda essa preocupação e essa sustentabilidade é formada por esse tripé. E é importante que soluções para isso também lembrem do tripé. Não é só uma questão econômica, assim, trouxe, quanto é que eu vou ganhar, o que eu reciclo, para onde que eu vendo, quanto que tem de aço, quanto que eu tenho de outros materiais. O econômico é importante. No final das contas, é o mais importante, é o que vai viabilizar a operação. Mas você não pode esquecer os outros dois elementos. Inclusive, parece-me que uma das grandes exigências acerca de uma operação de descomissionamento também é o aspecto da sustentabilidade, né? Tem um protocolo bastante rígido aí
Com certeza. Ou seja, não basta você ter a infraestrutura necessária, né? E a área disponível. Você tem que ter também um ambiente de negócios, um ambiente de reciclagem, né? E a rastreabilidade de todo o processo de uma forma bastante rigorosa. Você tem que regularizar, por exemplo, junto ao IBAMA. O IBAMA tem que estar de acordo com o processo, o que você vai fazer. Por exemplo, o que você retira, se retira tudo, se não retira tudo. Então, o que acontece? A Marinha aparece porque você tem problemas, né? Você cria estruturas marítimas no meio do mar aí que precisam ser sinalizadas. Então, existe todo um quadro que é complexo nisso. Então, quando a gente olha para isso, tudo isso gera, vamos dizer, desafios e gera oportunidades. Professor, quando a gente pensa em descomissionamento, na verdade, como o Sena falou, a gente está aprendendo muito aqui sobre descomissionamento, a gente vê que é o início da sustentabilidade, ou seja, é a sua preocupação maior realmente com a sustentabilidade. Você dá um fim para aquela plataforma de petróleo. Mas eu queria, inclusive a sua formação aqui, desenvolvimento sustentável e tal, eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre a formação acadêmica, já que o senhor viu esse mercado de descomissionamento. Inclusive, a gente está numa fase agora que a gente está diminuindo um pouquinho a extração de petróleo e o mercado de descomissionamento, ele só está que aumenta, né? E a tendência agora é aumentar mais ainda. A gente vai precisar de mais mão de obra ainda. Fala um pouquinho para a gente sobre a formação dentro da UFES, como é que é o seu trabalho lá de mestrado, como que está sendo a formação nessa área de descomissionamento. Sim. Olha só, o descomissionamento por si só, vamos dizer assim, é difícil você ter uma formação em descomissionamento. Então, o descomissionamento, ele é uma atividade que traz inúmeras outras interseções. Ele é multidisciplinar. Então, você tem necessidade desde biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro mecânico. Todas as especialidades, todas as profissões têm um pouco a contribuir com isso, especialmente dessa área mais dura, né? Da parte da engenharia e das sociais aplicadas. Então, por exemplo, quando a gente fala da sustentabilidade do descomissionamento, você tem uma questão de um trabalho social que precisa ser feito com as comunidades que são atingidas por esses descomissionamentos. Caso São Mateus, por exemplo. Né? Você precisa fazer esse trabalho de preparação, você vai tirar aquilo dali, e aí, como é que esse pessoal vai ficar? A Petrobras está preocupada, mas qualquer empresa estaria preocupada com isso. O IBAMA, quando faz a avaliação ambiental, ele pensa nessa questão. Então, por exemplo, você precisa ter uma questão de oceanografia aí dentro. Então, todas, vamos dizer, as áreas têm uma inter-relação com o descomissionamento. E o descomissionamento, a gente tem visto que mais empresas estão se dedicando ao descomissionamento com digamos assim, um cabedal de serviços multidisciplinares que permitem a elas trabalhar em alguns segmentos ou em quase toda a cadeia. Inclusive, aqui nós estamos com a apresentação que o senhor fez lá na época na Findes, né? Falando sobre descomissionamento, vários aspectos aqui, inclusive a comparação aqui entre as várias plataformas. A gente estava conversando, inclusive, essa que o senhor falou é da Petrobras, não é? Que é de outra natureza. Era uma plataforma fixa que você tinha. E aqui são a sua apresentação, desativação, descarte, ou seja, as várias fases, né, que a gente tem aí. A gente vê, por exemplo, o que é interessante essa figura. Ela é uma figura circular e mostra justamente o desafio do descomissionamento ser uma atividade dentro de uma abordagem de economia circular. Você não vai simplesmente pegar e vai descartar o material. Você só vai descartar o que não tiver jeito mesmo. Muito difícil. Praticamente nada, assim, né? De repente, resíduos líquidos, no máximo. O resto tudo aproveita. O resto todo você pode aproveitar. Então, o grande quebra-cabeça, o grande desafio é você montar cadeias viáveis de aproveitamento de todos esses materiais que você tem. Então, desde o aço. Eu tenho uma siderúrgica. Os flexíveis. Aqui a gente tinha, né, um contrato aqui na marca ambiental ali para um determinado volume de flexíveis. O contrato está sendo revisto, está sendo ampliado, mas já existe tecnologia para isso. A questão dos metais nobres que você tem numa plataforma.
que você precisa de retirar, mas que não são simples. Você diz assim, a gente pode ter ouro, mas como é que tira o ouro dali? Então, por exemplo, lá no programa a gente tem, desde a área de reciclagem de materiais, por exemplo, a gente tem uma pesquisa interessante que ela busca trabalhar com a reciclagem de materiais eletroeletrônicos. O que isso tem a ver com descomissionamento? Isso mostra, existem maneiras de lixiviação, por exemplo, de que você retire ouro dos resíduos de equipamentos de informática, que tem. A mesma tecnologia pode ser aplicada nos equipamentos que você trabalha com descomissionamento, que vão ser descomissionados. Existe uma linha pensando justamente na questão de regulação disso. Como é que essa coisa funciona? Qual é a responsabilidade do município que recebe? Qual é a responsabilidade do Estado? Qual é a responsabilidade do governo federal? Como é que você distribui essas responsabilidades? É uma questão de regulação, né? Que a gente trabalha com isso lá também. Como é que a gente vê essa cadeia de produção, no sentido dela ser uma cadeia economicamente importante? Qual o impacto do descomissionamento, por exemplo, no ESG das empresas? A gente tem trabalhado com isso. Então, no programa de pós-graduação de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável, que eu coordeno, que a gente tem um curso de mestrado, por sinal, o edital está aberto para quem se candidatar, quem estiver vendo, quiser trabalhar. Lá tem várias oportunidades, está aberto. O curso da próxima turma começa em agosto, a seleção está aberta agora. E vai trabalhar em vários desses aspectos que estão relacionados ao descomissionamento. Que com esse potencial todo que você tem de novos negócios, volume de dinheiro, volume de investimento, a possibilidade de atrair operações também internacionais para cá, para o Brasil, a gente está pensando hoje, a gente faz essas contas que a gente vê do mercado brasileiro. Mas se a gente tiver uma boa estrutura aqui, que seja eficiente, que responda a esses desafios de sustentabilidade, possivelmente a gente terá estruturas de outros países. A gente tem condição de competir no mercado internacional. Professor, o senhor tocou num ponto aí que é primordial. Como é que o senhor vê o aspecto da competitividade do Espírito Santo no desenvolvimento dessa área de descomissionamento de infraestrutura de óleo e gás, né? Seja ela de marítima e seja ela terrestre? Onshore, né? O que acontece? O Espírito Santo está olhando agora, né, para esse mercado. Está olhando agora. Falta justamente essa integração de cadeia. Nós temos várias empresas que a marca pode trabalhar com flexíveis, a gente tem a parte de siderurgia que poderia trabalhar com aço. A CIMEC aqui em Cariacica. A CIMEC, a própria Arcelor, a CIMEC eu acho que é uma candidata panela dela. Mais natural para o processo. Agora, qual é a infraestrutura portuária ou de estaleiros que nós temos para isso? Então, quer dizer, nós temos o back-office, nós podemos processar os materiais, mas não temos o front-office, ou seja, nós não temos como recepcionar as instalações. Então, falta essa integração. Mas isso hoje nós temos projetos que estão sendo desenvolvidos e em fase de licenciamento no Estado, né? Certo. Falando de portos aqui, nós temos um porto que está sendo desenvolvido ali em Aracruz, onde pretende-se ter um terminal para descomissionamento. Porto da Imetame. Temos um outro porto no sul do estado, ali em Presidente Kennedy, que nós também recebemos a informação de que existe um acordo, um pré-acordo firmado com uma empresa americana para estabelecer ali também um terminal de descomissionamento, né? Esse porto, as obras ali estão ainda em fase inicial, né? Fazendo ali o berço, como é que fala? O armazém de pedras, acho que o termo é esse que eles usam, né? Pulmão de pedra, de rocha, para poder fazer o enroncamento. Estão fazendo os estudos de viabilidade para esse terminal. E temos aqui, acho que a grande sacada, que é o projeto que me parece que está mais vamos dizer assim, a iniciativa que está mais forte, sim, né, voltada para esse segmento, são esses 4 terminais que estão previstos aqui para a Baía de Vitória, aonde se pretende ter 2 terminais sobre rocha maciça
né? O que alavanca outras, inclusive, possibilidades de prestação de serviço em testes de colunas de pressão. E temos um outro terminal que é como é que fala? Que é em terra firme também. Onshore. Então, todos os dois ali na Baía de Vitória, né? Cada um desses pontos, vamos dizer assim, que você mencionou, Senna, eles têm um desafio. O Porto Central, lá em Kennedy, ele, a priori, foi concebido como um projeto para exportação de minério, né? Viria de Minas Gerais. Quem, vamos dizer, patrocinou os projetos iniciais, Ferros, né? todo o trabalho foi a Ferros, que depois desistiu do Porto e foi operar em Açu, né? Que é bem perto, São João da Barra ali, né? Então é perto. Então, o que acontece? Existe um desafio no Porto Central, em Kennedy, de você ter uma linha de serviços ou uma cadeia de produção que viabilize o porto. Então, quando você pensa em investimentos muito grandes, você tem que pensar o que garante esse investimento, o que me garante algum retorno. Então, o que acontece? Quando a gente pensa no descomissionamento, será que existem mecanismos que possibilitem contratos de descomissionamento no longo prazo que deem viabilidade àquele porto depois de pronto? É uma pergunta que eu tenho também. Pelo andar da carruagem aí, né, pelo cronograma que se mostra, tanto o da própria Petrobras, né, das apresentações da Petrobras, quanto de outras empresas que operam aqui no litoral, principalmente Capixaba, parece-me que nós temos aí um panorama aí de várias, pelo menos umas 30 plataformas aí no arco dos próximos 10 anos. Né? Isso, mas a questão é, essas plataformas vão ficar aqui? Porque para você partir de um porto do zero, orientado para eles, você tem que ter alguma coisa contratual, regulamentar, que me dissesse assim, 15 plataformas vão ser feitas aqui. 10 plataformas vão ser feitas. Quantas plataformas? Não existe uma garantia nesse negócio. Aí é o risco do negócio, né? Que você tem que ter, vamos dizer assim, você tem que estar com a sua infra pronta, isso, né, para você conseguir o contrato de... Mas agora você há de convir, né, que o investimento no porto é um investimento muito alto e um risco muito alto. Né? Mas o volume é muito grande, né, de plataformas a serem descomissionadas. E aí você olha, por exemplo... No mundo, né? Não é só no Brasil. Mundo, não é só no Brasil. Mas você olha, por exemplo, aí você citou, pelo menos, vamos dizer assim, três sites aqui. O Porto Central, o Porto da Imetama em Aracruz e os portos na Baía de Vitória. Já no Espírito Santo se cria, já temos uma competição entre 3 sites. Então, no caso do Porto Central, Entende? por exemplo, o descomissionamento é só uma parte de tudo que eles vão fazer ali. A Imetame, por exemplo, também é outro caso que o foco lá não é descomissionamento. Nem o Porto Central. Conversando com os investidores do Porto Central, sim, eles veem a questão do comissionamento como uma atividade acessória que não é a atividade fim do porto. Certo. Porque a proposta do Porto Central é ser um porto multimodal, né? Multiuso, onde o foco deles, inclusive, é óleo e gás, né? Um terminal de óleo e gás ali e um terminal graneleiro, onde eles pretendem, já tem inclusive a outorga para construir uma ferrovia ligando a região centro-oeste à Vitória. E no caso da Imetame é mais um terminal de contêiner. Ou seja, a gente teria só esses portos que vão ser construídos dentro da Baía de Vitória, que são focados. Específico. E mesmo assim, como o Senna falou, mesmo que não tenha nenhum descomissionamento, lá no caso do Porto da Landicia, né, ele poderia fazer esses testes de colunas que já bancariam o investimento. Pelo menos essa... que só tem dois portos no mundo, né, 2 terminais no mundo sob rocha maciça. Esse aqui de Vitória seria o terceiro. Tem a possibilidade de atrair isso, né? Assim, o que acontece? A gente está falando aqui, a gente está conversando, a gente está vendo que existem essas possibilidades. A questão é você ter os empreendedores que vão correr o risco nessa direção. Então, quando a gente olha a questão do descomissionamento e olha para o Espírito Santo,
Isso é uma coisa crucial para se resolver. Porque se você olhar, a gente olha, está falando do Espírito Santo, mas bem, o que nós temos no restante do Brasil? Nós temos Rio Grande do Sul, temos estaleiros e alguns terminais portuários no Rio que podem fazer isso, temos todo o sistema portuário de São Paulo, tem Pecém, tem algumas outras instalações no Nordeste. Então, o que acontece? O Espírito Santo precisa de se colocar pensando também nessa concorrência interestadual que existe. Entendo, professor, né? Mas até onde também a gente aprendeu, né, nesses bate-papos que a gente vem tendo aí com os especialistas, para um porto, né, a questão do descomissionamento não é um negócio interessante, porque o porto ele ganha dinheiro na movimentação de carga. Isso. E o descomissionamento, ele chega ali e estaciona. Muito tempo. Né? Você vai levar pelo menos 6 meses para desmantelar uma plataforma e outros 6 meses para desovar o material que saiu delas. Né? Então, para um porto de multiuso, multimodal, isso é desinteressante. Né? Para um estaleiro, o descomissionamento só seria interessante se ele não tivesse contratos de construção, porque o objetivo do estaleiro é construir, não é destruir, né? Não é descomissionar. Ele foi criado para outra coisa. O dinheiro, né, dele a margem dele é melhor, está no outro lado, não é no destruição. Não é no descomissionamento da instalação. É na construção. É na construção. Então, ainda que haja essa competição entre estados, eu vejo, na minha ignorância sobre o tema, esse movimento do Estado do Espírito Santo como sendo algo que de pouca, vamos dizer assim, de muita relevância e pouca resistência. Porque a concorrência para fora do Estado, né, ela não é tão significativa assim nesse momento. Efetivamente, não é tão significativa nesse momento. Mas a gente teve, por exemplo, esse ano, um seminário em Aracaju, lá em Sergipe, porque tem várias plataformas para serem descomissionadas lá. E teve um grande seminário lá sobre descomissionamento lá, justamente pensando nessa criação, nessa estruturação, né, construção dessa infraestrutura que viabilize isso. Né? Pensando. Mas em termos do que o senhor conhece, essa infraestrutura necessária, qual estado estaria mais à frente para oferecer esse tipo de serviço, considerando as características que essa infraestrutura precisa ter? O Rio de Janeiro e o próprio Rio Grande do Sul, que já está fazendo algumas operações de descomissionamento. E, vamos dizer assim, mesmo com as dificuldades que eles têm enfrentado, isso, na verdade, está ensinando eles sobre esse processo. Então, o descomissionamento, a questão, mesmo que não tenha ido de uma forma ótima, como se pensou, como se planejou, mas isso é um aprendizado e esse é um processo que a gente precisa de ter. E é aí que é importante, quando a gente pensa e a gente fala de tecnologia, isso é uma tecnologia que a gente precisa de criar, de conhecer a cadeia, de poder segmentar os negócios, de poder dar vazão, de poder ter fluxo permanente, que viabilize os negócios de forma permanente. Então, a gente tem todo vamos dizer, um ecossistema que você cria em torno do descomissionamento, que você cria bases de conhecimento, bases de eficiência que vão ancorar as operações que você vai ter. Então, esses lugares que tem esses sites, que tem esse ecossistema já montado, conhecendo o processo, eles vão ser muito mais eficientes, eles vão atrair muito mais negócios que outros que não têm isso. Então, eu acho assim, de suma importância, mesmo que a gente ainda tenha o descomissionamento em perspectiva no Espírito Santo, até pensando nessas infraestruturas que estão sendo construídas, se a gente pudesse ter o primeiro processo integral aqui. Eu acho, a partir desse momento, é que a gente vai poder avaliar melhor o que a gente tem de vantagem e o que a gente precisa ainda de melhorar.
Professor, já que a gente está falando de sustentabilidade, que o senhor, inclusive, é orientador de mestrado e tal, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto que o senhor participou aqui, junto com o governo do estado, que são cidades sustentáveis pelo clima, não é isso? Cidades pelo clima. Cidades pelo clima. Como é que foi esse projeto? O que motivou e o que aconteceu? Esse projeto de Cidades pelo Clima foi um projeto que foi proposto ao governo do estado, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde existe uma necessidade, nos últimos anos, a gente viu aí, que a cada ano um município capixaba é afetado por um problema climático. Em geral, as chuvas de final de verão ou da época do verão, você tem a tromba d'água, aí levou Iconha, levou Mimoso, levou outras cidades aí que a gente, praticamente a cada ano, a gente tem um problema. Então, o que aconteceu? A gente viu que as cidades não têm uma preparação em relação a essas mudanças climáticas que estão afetando o regime de chuvas, o clima de uma forma geral, e elas estão sofrendo consequências disso. E pouco trabalho tem sido feito em relação a essas mudanças. Então, quando a gente discutiu, montou esse projeto com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, nós estávamos justamente em busca de fazer uma adaptação, de trabalhar com planejamento territorial nas cidades, de forma a dotá-las de capacidade de gerenciar essa mudança climática que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente falou desses problemas que nós tivemos e, por exemplo, a gente tem Colatina. Sofreu um problema pelo efeito da barragem. O foco era mais enchente, então? Também na parte hídrica, mas a gente tem várias outras coisas. Então, por exemplo, a gente tem alguns lugares, né, deslizamento, tem a parte geológica e a parte hidrológica, onde você tem a parte de seca, né, onde você tem falta de água, que muda o regime de chuva, muda a atividade econômica. É interessante a gente ver, por exemplo, Piúma, né? A gente fez um trabalho recente em Piúma agora, né? E Piúma, parece que não, mas tem o centro de Piúma é uma ilha, né? Você tem o rio, desce, passa por trás, forma uma ilha, a parte central do município. No braço de rio, entre a ponte e o mar, você tem 11 estaleiros. Você produz barcos ali de milhões de reais. Barcos muito grandes, e Piúma é a referência que produz barcos de pesca, barcos de madeira, para praticamente todo o Brasil. Tem barco dali, produzido ali, que está lá no Ceará, que está no Rio, que está na Bahia. E aí o que acontece? Com essa mudança de regime de chuva, com as mudanças climáticas, com os problemas que você tem, o rio foi se assoreando. Então, quer dizer, você tem hoje uma atividade econômica importante que está submetida a uma mudança de condição ali. E, se você olhar também, foram sendo feitas construções na beira do rio. Hoje tem gente que mora quase dentro do rio. Quando você olha assim, se você traçar pela margem assim, tem casa que já está, né? E como que isso, essa mudança ali, vai afetar esse setor econômico que você tem? Então, quer dizer, é necessário que a municipalidade veja como tratar isso, para evitar vamos dizer assim, esse constrangimento a uma atividade empresarial importante, que é importante para o município e é importante também para o Estado. Mas aí o que acontece? Aqui no Brasil, a sensação que a gente tem é que fica enxugando gelo. Ou seja, você sabe que vai ter enchente, aí passa 1 ano, 2 anos, tem enchente no mesmo lugar, com o mesmo problema, e parece que nada acontece. O que esse relatório, o que esse projeto, qual conclusão que vocês chegaram para que a gente pare de enxugar gelo e ataque o problema de fato? Na verdade, o que acontece? A gente discutiu esse projeto e propôs esse projeto à Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Ele não chegou a ser completamente realizado, mas nesses casos em que você está colocando, justamente falta uma política pública que seja contínua, porque você, por exemplo, essa questão do rio em Piúma, não é uma coisa que você vai resolver amanhã. Olha, o prefeito vai baixar um decreto aqui, vamos ter afastamento de 30 metros da margem do rio, que tiver ali nós vamos demolir. Não é assim. Mas é necessário que exista uma política de longo prazo para evitar que uma situação que já está ruim fique pior
e que você possa, no longo prazo, estimular a transformação dessas regiões, dessas situações, em situações em que você não tem esses problemas se repetindo. O que a gente vê como solução quando a gente tem as enchentes, quando a gente tem deslizamento? Deslizou, teve enchente, vai lá, limpa tudo, faz tudo de novo no mesmo lugar. Você compra o problema a prazo. Não vai ser no ano que vem, não vai ser no mês que vem, mas daqui a 10 anos vai ter outra enchente. Olha, teve outra enchente, mas isso já está dito. Já se sabe. Mas vai lá e constrói no mesmo lugar. Então vem, não é? Infelizmente a gente tem uma demanda. Einstein tem uma frase política. Einstein tem uma frase bastante interessante sobre isso, né? Loucura é você fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, querer encontrar resultados diferentes. Esperar que você vai ter resultados diferentes, você não vai. Então o que acontece? Isso demanda um planejamento e uma política de mais longo prazo para você poder ter essa transformação. Você não vai chegar nisso numa canetada, em um mês. A gente gosta muito de ter essa... eu tenho a solução. Mas a minha solução demora muito. Não, então essa solução aí não é boa. A solução que eu quero é hoje. Não tem. Não tem. Voltando a falar um pouquinho sobre a questão da formação. A partir do momento que a gente tiver aqui os nossos terminais prontos para receber plataformas para serem descomissionadas, você acha que a gente já tem competência técnica aqui no Estado, formação já de pessoal com todas essas disciplinas aí, já para aproveitar essa onda de descomissionamento de plataformas serem descomissionadas? Você acha que a gente já tem competência técnica para absorver isso aqui no Espírito Santo? Acho que já tem. Boa parte. Pouca coisa o Espírito Santo precisa de trazer de fora. Muito pouca coisa. Talvez alguma coisa na parte radioativa, no tratamento de norme, mas não é uma coisa complexa, é uma coisa também que pode ser desenvolvida, mas já existem tecnologias estabelecidas para isso. Só para o nosso telespectador entender aqui, o tal do norme, né, é o Natural Organic Radioactive Materials, ou seja, são os materiais radioativos que ocorrem, orgânicos, né, que ocorrem naturalmente na natureza e são derivados do acúmulo resultante do processo. Isso, do fluxo do processo vai criando norma. Então, ele é vamos dizer, um resíduo que é criado a partir da operação que você tem de petróleo, de bombeamento. Ou seja, o capixaba, então, não estaria pronto para tratar o norme. A gente não tem uma tecnologia desenvolvida aqui, mas a tecnologia para o norme já existe. A gente não tem informações muito relacionadas a isso. A gente tem pouca coisa da área nuclear no Estado. Né? Porque isso é uma matéria que está feita mais da questão nuclear, mas isso não é um impeditivo. É simplesmente uma área em que a gente vai trazer soluções que já existem, que já estão estabelecidas. Mundo, né? Mas a questão do norme, nos poços brasileiros, é normal isso ou isso é restrito a alguma determinada bacia? Não. Em todas as operações você tem informação de norme com o passar do tempo. Então, no Brasil, em outros lugares, né, o mundo inteiro... Em todos os tipos de plataformas também. Você Porque tem. Eu tinha entendido até então que esse norme era muito em razão do tipo de óleo que você extrai na jazida. Né? Mas alguns você pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas você sempre acaba tendo como resultado norme nessas instalações. Entende? Você pode ter um pouco mais ou um pouco menos, mas você sempre tem que lidar com isso. Professor, em cima do que o senhor conhece, né, do mercado capixaba aí, do mercado de descomissionamento mundial aí, o Espírito Santo, ele se coloca numa posição de vanguarda, com grandes possibilidades de sucesso, ou nós já estamos atrasados nesse processo? Olha, como capixaba que sou, né, como, vamos dizer, orgulhoso do estado que eu moro, que eu nasci, o Espírito Santo tem possibilidades muito boas. E agora está sendo feito um esforço maior nesse sentido. As condições do Espírito Santo, enquanto produtor de petróleo, enquanto um estado litorâneo que já tem
um conhecimento, um desenvolvimento de infraestrutura portuárias, né, interessantes, grandes, operados com muito sucesso, com muita eficiência, colocam o Espírito Santo dentro das melhores perspectivas para trabalhar nesse mercado. A própria estruturação das cadeias, nós temos aqui siderúrgicas, temos empresas de reciclagem, temos empresas de logística. Então, todo o ecossistema industrial que a gente tem permite dizer que o Espírito Santo está muito bem posicionado nesse mercado. Falta justamente essa primeira atividade que aí vai permitir deslanchar toda uma cadeia de negócios. Lubrificar as engrenagens, vamos dizer assim. Botar essas engrenagens para funcionar. A gente ter uma primeira operação aí que possa mostrar para a gente, né, quais são os desafios que a gente tem e onde a gente efetivamente tem contribuições a dar. Professor, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Muito boa a nossa conversa aqui, mas eu queria que o senhor finalizasse dando uma mensagem motivacional para aquele estudante lá de engenharia, o estudante da UFES, que quer trabalhar e seguir carreira nesse mercado aí de descomissionamento de plataforma, no mercado de energia sustentável. Qual é o recado que o senhor daria para esse estudante de engenharia? Estudante de engenharia da UFES, das universidades particulares, eu acho muito interessante a gente ver também que a gente precisa também de englobar a UVV, a FAES, a Multivix, o IFES, que tem inúmeros campos no estado, dentro dessa área de tecnologia. Todos eles são muito bem-vindos para o campo do descomissionamento. Todo aquele que tiver interesse em sua área, com certeza vai poder desenvolver algum projeto relacionado a descomissionamento. Todas as áreas relacionadas não somente à engenharia, mas na parte de tecnologia, na parte de logística, se tiver interesse, vai poder desenvolver um projeto. E é muito importante, é uma oportunidade, é uma janela que está se abrindo de oportunidade num campo novo, em que quem está chegando no mercado, com certeza, vai ter isso como diferencial de pensar um novo setor. Então, nesse sentido, eu acho que muito interessante que se possam desenvolver projetos nessas áreas, sempre focando na questão do descomissionamento. Existem muitas oportunidades aí e todos serão muito bem-vindos. Ou seja, nós temos um oceano azul pela frente aí, né? Um oceano de oportunidades. Tá certo. Muito obrigado, professor, pela ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo aqui. A gente aprende sempre muito com os especialistas, não é isso, cara? Realmente ficamos impressionados aqui com o nível da UFES, viu? Parabéns pelo seu trabalho e parabéns aí pela formação. Cada vez mais pessoas que estão cientes desse grande mercado aí que é o descomissionamento. É isso aí. Para você que nos assistiu até agora, muito obrigado por ter nos acompanhado. Sigam nossos canais, curtam nossos vídeos para que nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de se inscreverem, né? De compartilhar e até o próximo episódio do Energize-se. Até lá!